O Congresso começa a reagir aos desmandos ditatoriais do STF. Por sobrevivência, vaidade, medo ou até mesmo patriotismo e humanismo, congressistas começam a contestar o poder judiciário autocrata que ameaça engolir os demais e o próprio Brasil. Mas antes, uma dica. 6 meses de Gazeta do Povo de graça para você, o que acha? O jornal que milita uma busca real da verdade. Só acessar o link www.gazetadopovo.com.br/R$1. Um certo deputado me ligou para ajudar a fazer campanha pela obstrução do Congresso contra os desmandos autoritários do STF, que estão engolindo o Brasil e o próprio Congresso. Eu disse que apoiava, mas que não bastava. Disse que não adiantava só obstruir pautas do Congresso. Obstrui, mas depois tem que fazer um pedido de impeachment de quem estiver atropelando as leis para prender gente sem processo ou impor lei que o Congresso já legislou, como aborto, proibição de drogas. Obstrui, eu disse, mas depois que se faça uma reforma ampla do Judiciário, fazendo com que o Supremo só analise a constitucionalidade ou não de uma lei, ficando impedido de legislar, de fazer inquérito ilegal com crime que não existe, para prender gente sem processo. Ficar só na obstrução é não fazer nada. E o povo não vai entender protestos de gente que não faz nada, disse eu. O deputado me disse que os congressistas têm medo de se indispor com o STF, de criar crise com os ministros. Esse é o clima do Congresso. Medo. Omissão pelo medo e pelo deixa disso. A crise já está criada não só com o Congresso, mas com o Brasil inteiro. Pessoas presas, censuradas e acuadas, sem ter como se defender do que por vezes nem sabem do que estão sendo acusadas. Pautas impopulares sendo julgadas às pressas, como a liberação do aborto, liberação de drogas, demarcação de mais terras indígenas e a relativização da propriedade privada para dar mais liberdade para movimentos sem terra e por aí vai. E a anulação quase total dos poderes de deputados e senadores que ficam vendo apalermados passar o bonde da ditatoga do Supremo sem fazer nada, com medo de que os ministros desengavetem processos ou mesmo cassem seus mandatos e os mandarem para a cadeia, como fizeram com o Daniel Silveira. Medo, covardia. Ficando no medo, o único protesto que lhes resta fazer é fazer nada. Mas até quando? Algum esboço de reação começa a aparecer. Não por dever ou patriotismo ou humanismo, mas justamente pelos piores vícios desses deputados amedrontados. A vaidade ferida. Sem poder ter voz, eles perdem votos. Um deputado conservador que defende a proibição do aborto e das drogas vai poder falar o quê para seu eleitorado quando um juiz do Supremo legisla por ele? Não à toa, o próprio Arthur Lira já se insurge comedidamente, dizendo que cada um deve ficar no seu quadrado, ou seja, cada poder deve fazer o que lhe compete. E é importante sempre que nós saibamos nos conter, cada poder desta nação nos seus limites constitucionais. E eu tenho absolutamente certeza de que o Parlamento brasileiro os obedece, os cultiva e os respeita. Já o senador Pacheco, presidente do Senado, que engavetou dezenas de pedidos de impeachment para puxar o saco do Executivo e do Supremo, para poder cavar uma vaga no Supremo Tribunal Federal e depois foi jogado às traças, agora ensaia querer um mandato reduzido para um ministro juiz do STF. Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação
de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Já Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, conseguiu aprovar uma emenda constitucional que limita os poderes arbitrários de juízes, como a proibição de decisão monocrática, e que permite ao Congresso contestar ordens do Supremo. Pelo povo? Não. Porque o senador quer voltar à presidência do Senado, com voto de senadores bolsonaristas. Enfim, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas essa vaidade de deputados e senadores contrariados pode fazer bem ao país. O medo do STF pode ser superado pelo medo deles serem anulados enquanto poder. E deputados e senadores têm o poder de empichar, afastar ministros da Suprema Corte. Eles têm o poder de fazer uma CPI do Judiciário para apurar e investigar possíveis crimes de abusos de poder cometidos pelos próprios ministros. Deputados e senadores têm o poder de fazer uma ampla reforma do Judiciário, limitando os poderes do Supremo Tribunal Federal, proibindo-os de falarem em público sobre julgamentos antecipados, acabando com a TV Justiça, definindo mandatos de curto tempo, transformando, repito, a Suprema Corte num tribunal que apenas analisa se determinada lei é ou não constitucional. Assim, nunca mais um juiz do Supremo vai poder sair prendendo todo mundo que achar que feriu a democracia, ou por ter xingado no aeroporto, ou contestado a parcialidade da justiça eleitoral. Assim, nunca mais um juiz do STF vai atropelar a vontade do povo querendo enfiar aborto e droga liberada em cima da soberania popular. Juízes já começaram a chiar. Barroso é safo, nega com maior cinismo a realidade, o roubo de poderes do Congresso, a perseguição a conservadores, a censura prévia, as prisões arbitrárias recentes, as centenas, sem o devido processo legal. Tudo isso faz o mais sombrio e tenebroso e autoritário momento da história do STF. Perder poder para Barroso é perder a alma, assim como para quase todo o STF que hoje manda no país. Lula sumiu, Alckmin sumiu e a Janja só passeia deslumbrada. O país está acéfalo, sem comando na presidência. Por quê? Porque quem manda presidencialmente no país é a junta de 11 ministros do Supremo. O Congresso começa a emitir um esboço de reação, mas não basta. Se não houver povo na rua pressionando mais ainda a guerrilha entre os poderes, de nada adiantará. Se o povo não pedir e pressionar por impeachment e reforma ampla do judiciário, o Congresso vai seguir com passos lentos, calculando o avanço da sua vaidade ferida. O vício da vaidade ferida de deputados e senadores, pressionados pelo medo, não do STF, mas do povo, pode ser a única solução para alcançarmos a virtude da democracia outra vez em nosso país. Por fim, não se esqueça, perca o medo de se informar sobre a realidade sombria brasileira. 6 meses de todos os conteúdos da Gazeta do Povo. Confira os detalhes com a Cristina Grêmio agora. Gazeta do Povo, assine, leia, se informe e se forme um livre cidadão do bem. Esqueça tudo o que você sabe sobre mídia. Você vai ser Gazeta do Povo. Uma nova perspectiva do noticiário que você vai provar agora. Entrando no link ou no QR Code da tela, você vai pagar apenas R$1 pelos 6 primeiros meses de acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Meio ano de acesso ilimitado à Gazeta pagando só R$1. Não perca a chance. Assim você aproveita notícias, vídeos, podcasts e colunas exclusivas do nosso time de colunistas. Alexandre Garcia, Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino e muito mais. Promoção Todos Gazeta. Os 6 primeiros meses saem por apenas R$1. A Gazeta decidiu que era hora de abrir as portas para o maior número possível de brasileiros.
Esta é uma proposta por tempo limitado para novos assinantes. E o valor após o período promocional é de R$ 25,90 por mês. Se não gostar, você pode cancelar seu apoio quando quiser. Clique no link e assine agora.